Oba! Depois de uma semana tétrica, em que nós tivemos que aguentar o show ditatorial do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e dos 6 membros que votaram para as ações penais que contenham caçadores vão para a Justiça Eleitoral, e depois daquele enterro dos ossos, naquele churrasco da casa do Rodrigo Maia, a semana começa com excelentes sinais dados por Trump e Bolsonaro nos Estados Unidos. Trump recebeu o Bolsonaro muito bem. Aliás, o Bolsonaro foi muito bem recebido nos Estados Unidos e eu tenho fé em Deus de que ele vai conseguir se aproveitar dessa chance única de nós termos um presidente da República, enfim, cumprindo a velha vocação do Brasil de se aproximar e não se afastar dos Estados Unidos. Nós temos um quarto de século de presidentes anti-americanos, criando uma fantasia que só nos fez mal e nos levou a uma crise terrível. Podemos sair dessa fantasia a partir desse momento que eu sinto que a alegria e o sucesso estão conduzindo o Bolsonaro a uma posição mais racional, até, quem sabe, realizar agora o meu sonho máximo, que ele consiga entender a sua função de presidente de todos os brasileiros. Está tudo muito bem que está acontecendo lá nos Estados Unidos, a não ser por uma coisa que começou mal, mas terminou bem. Foi quando ele disse que o imigrante brasileiro deve ser tratado mesmo como ilegal, né? Esquecendo que nós não temos que nos envergonhar dos nossos migrantes, porque eles saem do Brasil por políticas erráticas de governantes corruptos e ideologicamente voltados de costas para o mundo que progride, para o mundo próspero. Ao pedir desculpas por essa mancada, o Bolsonaro mostrou mais um passo, da mesma forma que mostrou mais um passo para frente, quando deu uma entrevista coletiva improvisada aos órgãos de imprensa, aos meios de comunicação eletrônicos, na rua, normal. Gostei demais desse outro passo dele e todas as conquistas que nós devemos nos lembrar aqui. A possível ida do Brasil para a OCDE e, sobretudo, o bom entendimento dele com Donald Trump. É claro que isso ainda vai produzir bons frutos, como, por exemplo, também a questão da abertura do mercado lá com o México. Pois bem, começamos a semana bem com isso e ficamos aqui à espera de que, ao voltar, esses avanços deem frutos, né? Eu quero aproveitar aqui também, já que estou aqui nesse momento de congraçamento, digamos, com o governo federal, para dar o meu cutucão, mais um, no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, relator daquela infâmia que é um inquérito absurdo, como bem disse o seu colega Marco Aurélio Mello, a função do Supremo não é abrir inquérito. Quem abre inquérito é o Ministério Público, conforme a Constituição. E vi alegar, como veio esse senhor Tucano, que era candidato a governador pelo PSDB e depois trocou pelo Ministério da Justiça do Temer e pelo Supremo, dizer que o regimento interno do Supremo permite isso, é um absurdo duplo. Não permite, como prova muito bem a entrevista que o Marco Aurélio deu para a Andréa Sadi no blog dela, mostrando que o procurador investiga, o juiz julga e o Supremo decide, ainda mais criando um absurdo, que é a parte, aquele que se sente ofendido e que vai à justiça, a parte abre o inquérito e julga e decide, evidentemente, a favor de si mesmo. O ministro Alexandre de Moraes é mais uma prova de que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ou mais, essa composição aí, é a pior da história. A pior. Mas de longe. Pois bem, dentro ainda desse
desse diapasão da pior composição do Supremo na história, quero festejar também que o Ministério Público, o GAECO do Paraná, levou para a prisão o ex-governador tucano Beto Richa, que o Gilmar tem tentado defender, dando até um salvo-conduto, como se fosse um chefe de grupo, de bando de cangaceiro, como o Lampião fazia, né? Pois é, o GAECO não teve conversa, foi lá e prendeu por quê? Porque a pressa que o Gilmar tem de soltar só é menor do que a pressa que os tucanos têm de delinquir. E aí, no passeio pelo Código Penal que o senhor Beto Richa fez, os promotores o pegaram em outro. É claro que o Gilmar vai dizer que os promotores romperam uma ordem dele, que era o salvo-conduto de chefe de cangaço que ele deu. Mas isso é outra história. Aí ele vai ficar repetindo o irmão Carmelo do Jô Soares, né? Casa separa, casa separa. Não, ele prende, solta, prende, solta. Bom, mas nós estamos vendo, e ele está vendo também, que não é muito bom ficar sentado em cima dos louros da sua vitória de quinta-feira, não, viu, Gilmar? Em compensação, nós temos que lamentar o aparecimento da verdadeira face do senhor Alcolumbre. O presidente do Senado é uma espécie de Jucá primitivo, né? O Jucá lá do próprio Amapá. O Jucá é pernambucano e ele é de lá mesmo do Amapá. Então, o Jucá é um falso nortista, ele é um nortista autêntico, e nessa condição ele vem fazer o seguinte: no dia que entrou a lava-toga no protocolo do Senado, para o Senado cumprir o seu dever, é um dever do Senado, um dever julgar os ministros do Supremo, esse cidadão vem falar que não é hora da Lava Jato. Não é hora da Lava Jato, então não é hora dele na presidência do Supremo. Ele é um traidor, vendeu uma ideia falsa de que ele era uma alternativa ao Renan. Ele é um suspeito como o Renan é. E defende, como defendeu a Justiça Eleitoral, porque foi protegido por ela lá no Amapá. Ele foi processado 2 vezes por uso de notas fiscais falsas e foi absolvido, foi arquivado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, mas o Ministério Público Eleitoral conseguiu abrir 2 vezes um inquérito sobre ele no Supremo, que está aberto. Então agora ele está querendo agradar o Supremo para ver se livra aquela cara dele, aquela cara balofa dele. Pois então, ele vai combater o lava-toga, vai combater o bravo, o sensato, o lúcido Modesto Carvalhosa, que está também abrindo um processo de impeachment contra o aqui citado Gilmar Mendes. Agora, se tem uma notícia ruim, que Alcolumbre também diz que é contra cargo técnico. Eu quero saber se quando a geladeira da casa dele quebra, ele chama um vereador de Macapá ou um eletricista, né? Contra cargo técnico da administração pública. É um analfabeto, não entende nada. É um sujeito que não tem nível intelectual nem moral para ocupar um cargo grande como ele ocupa, um alto poder da República. Agora, eu quero terminar comentando outro sujeito dessa baixa estatura moral. É o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi mais uma vez delatado num depoimento dado à Justiça pelo seu ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Antônio Palocci foi substituto do Celso Daniel na coordenação do programa da campanha do Lula. Lula ganhou, o levou para ser ministro da Fazenda. Caiu por corrupção. Ainda fez aquela safadez extrema com o Francenildo. Depois voltou para coordenar a campanha da Dilma, a primeira, e foi chefe da Casa Civil dela. Então ele tem autoridade para contar o que contou. Contou que no dia 7 de setembro, dia da pátria, o Lula negociou propina com Nicolas Sarkozy, presidente da França, de direita. Direita e esquerda, mostrando que propina não tem ideologia. O Palocci confirmou uma delação feita para Odebrecht e uma história que precisa ser contada em detalhe. Imagina que o Lula pegou uma propina para o PT e para ele, dos franceses para comprar caças, helicópteros e submarinos atômicos para as Forças Armadas e terminou comprando os caças da Gripen
caças suecos. Quer dizer, ou ele bateu um recorde mundial da malandragem safada, ou o Sarkozy bancou o otário, aquele cara que compra bonde quando... Aquele cara que antigamente, no tempo do bonde, comprava bonde quando chegava ao Rio de Janeiro. Pois bem, ainda nesse clima de alegria e de esperança, eu encerro aqui direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.